Boa tarde, boa tarde. Vamos lá? Estamos aqui ao vivo novamente fazendo aqui a segunda parte das questões desse nosso, mega aulão, mega revisão para a prova do Enem. Algumas questões inéditas, algumas questões que já apareceram na prova do Enem e é interessante trazer aqui também. Então vamos aqui para a segunda parte dessa live. Vamos responder aqui mais algumas questões, beleza? Possivelmente 20 questões, pode ser até mais, mas vamos embora. Fica aqui comigo, já vai deixando o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e também se você quer entrar para a turma do Enem 2026, a turma ao vivo e online comigo, é só entrar no grupo, tá? Que está no link na descrição do meu perfil ou no link na descrição dessa live, beleza? Então, para você que quer ter aulas comigo para o Enem 2026, começando já no início do ano, para se preparar da maneira mais direta e mais correta, iniciando, você pode não ter nenhuma bagagem em matemática, eu faço você alcançar até a prova do Enem 900 mais. Então, é só clicar, entra lá que eu te mando todas as informações de como vai acontecer essa turma, tá? Apenas uma turma ao vivo e online para o Enem 2026, beleza? Mas também se você quer um acompanhamento individual até a prova do Enem, clica aqui que a gente já começa a tua preparação, beleza? Vai lá que eu estou te esperando para te atender, tá? Então vamos lá, a gente vai iniciar aqui a resolução. Na última live a gente fez até a questão 20, beleza? Agora a gente vai fazer mais algumas questõezinhas. Vamos já iniciar aqui com uma questão de estatística, beleza? Para você que já vai chegando, já vai deixando o teu like aí, tá? Vai deixando teu like. Para vocês que estão ao vivo, é só tap na telinha e compartilha com aquele amigo. Vamos lá. A questão 21, ela traz o seguinte contexto. Os salários em reais dos funcionários de uma empresa estão distribuídos no quadro, onde a gente tem o valor em real do salário, R$ 622, R$ 1.244, R$ 3.110 e 6.600, né? 220, beleza? 6.220 e para cada um aí a gente tem um valor, tá? Temos ali um número de funcionários. 24 funcionários recebem R$ 622 de salário, um funcionário recebe 1.244, 20 funcionários recebem 3.110 e 3 funcionários recebem 6.220. E a questão pede simplesmente qual é a mediana e a média dos valores dos salários dos funcionários dessa empresa. Então, ele está querendo saber a média e a mediana dos salários desses camaradas que estão aí. Beleza? Então, o que a gente faz primeiro? Ele quer a média e a mediana. Então, a gente, nessa ordem, tá? Fique esperto que ele quer nesta ordem. Então, a gente vai ter que calcular média, mediana, né? O mais fácil, a gente sempre começa pelo mais fácil. Então, vamos lá. Mediana, né? Mediana, a gente precisa ter os dados, né? Os salários em ordem, tá? E o salário em ordem já está, né? 622, 1.244, 3.110 e 6.220. Já está em ordem. Então, mediana, a gente vai precisar saber quem é o funcionário mediano, né? O funcionário que está no meio. Para isso, a gente vai contar a quantidade de funcionários, que temos 24, mais um dá 25, 48 funcionários. 48 funcionários. Então, o funcionário que está no meio, né, o funcionário mediano, aqui a gente vai ter 2, que vai ser 48 funcionários dividido para 2. A gente tem que é o funcionário 24 e o funcionário que está na posição 25ª. Beleza? Então, a gente vai atrás desses dois funcionários e pegar o salário dele, né? Então, já está em ordem. A gente tem o funcionário 24, já está aqui, ó. O funcionário 24 tem salário 622 e aqui a gente tem o funcionário 25, ó. 24, 25. O funcionário 25 está aqui. Então, a mediana, por ser valores, né? Quantidade de números pares, né? De elementos pares, a gente soma os dois, 622 mais 1.244 e divide para 2.
vai dar 1.866 dividido para 2, ficando com R$ 933 é o salário mediano. Então a gente tem a única opção aí para a gente é a letra D de B, né? De bola. B de bola é a resposta. Ah, mas se tiver dois valores que tem a mediana aí, né? Letra B de bola, exatamente. Mas se tiver dois valores que tivessem 933, aí a gente ia atrás da média. Como ele quer a média dos salários, aí vem a confusão, né? Como a gente tem salário e número de funcionários, a gente tem dados que estão agrupados quantitativamente. Valores, né, numéricos com grandezas também, né, com dados numéricos. Então a gente tem que utilizar o raciocínio da média ponderada. Só que há confusão do pessoal em saber quem é que vai ser o peso entre esses dois números, né? O peso vai ser a quantidade de funcionários, o peso vai ser o salário, vai ser o quê? Simplesmente você faz assim, ó. Se ele está pedindo a média dos valores dos salários, então o peso vai ser o outro valor, né? A outra grandeza. Média dos valores dos salários, então a grandeza vai ser a grandeza referente ao peso, né? Será o número de funcionários. Beleza? Gravou? Média dos salários, então o peso é a outra, é funcionários. Então a média aqui vai ser igual 24 vezes 622 mais 1.244 vezes 1 mais 3.110 vezes 20 mais 6.220 vezes 3. E como a gente tem que dividir pela quantidade total, né? Nesse caso, a quantidade total de funcionários, que é exatamente o nosso peso, né? Nosso peso será 48. Quando faz essa conta aqui, você encontra R$ 2.021,50. É o salário médio, confirmando aí pra gente, letra B. Aninha, obrigado por seguir. Lê, obrigado pelo perfume. Angélica, obrigado por compartilhar. Vai deixando o like de vocês aí, pessoal. Tranquilo? Então, média, mediana em uma questão, bem tranquilo aí na prova do Enem, tá? Isso aí já caiu na prova do Enem desse mesmo jeito aí, tá? Gostaram? Então, não esqueçam, tá? Deixa o like de vocês, compartilhem, me sigam aí também, tá? Que essa live, a primeira parte dela já está lá na outra plataforma, beleza? E para você que quer estudar comigo para a prova do Enem 2026, a turma online ao vivo já está aberta. Cuide que as vagas são limitadas. Link na descrição do meu WhatsApp, fala lá que tem interesse em participar da turma ao vivo e online do Enem 2026. Cuida! Questão 22. Essa questão ela é bem interessante porque ela vai trazer aí para a gente um raciocínio, uma técnica, né? Que vai fazer com que você não faça tantos cálculos na prova do Enem. Você precisa ter essa visão dentro das questões, tá? Porque senão você vai acabar fazendo cálculo desnecessário nelas. Tranquilo? Então vamos lá. Essa questão é questão padrão, tá? É uma questão onde a gente tem 5 opções e, consequentemente, o comando vai perguntar qual seria o melhor entre eles, né? Então vamos entender aqui o que a questão traz para a gente. O quadro apresenta os dados da pescaria de uma espécie de peixe realizada no final do dia de pesca em lagos diferentes. Então aqui a gente tem o lago, temos o número de barcos que foram utilizados nesse dia, né? O número de horas de pesca, o H, e temos a quantidade de pescada, né? C, dado em quilogramas. Tá? Considere que a medida do esforço de pesca, que seria o R, seja dado por essa função aqui. O esforço é dado por 2 vezes 10 elevado a menos 7 vezes B vezes H, que a gente já tem essas grandezas. Ó. B é o número de barcos, H é o número de horas de pesca. A captura C e a população de peixes, né, dessa espécie no lago L, no início desse dia, se relacionam pela expressão a quantidade de peixe, né, nesse lago é igual ao esforço, né, de pesca vezes a população de peixes. E a questão traz o seguinte comando: em qual lago
A população de peixe, né, era a maior. Ele quer saber em qual lago a população PL será maior. Antes de começar a ficar fazendo o processo de substituir, já fazer cálculo, veja só como é que a gente enxerga tudo antes de substituir. Ó. A gente tem que... Ele está interessado em descobrir a população, né? E a população, ela está nessa expressão aqui, ó. Entendeu? Então, vamos lá. Se a gente quer saber a população, então a gente isola esse PL, né? Então, PL, isolando ele, a população de peixe em determinado lago, será dado por C, que é a quantidade pescada, dividido por E. Beleza? Tranquilo, né? Aqui eu não fiz nada fora do normal, eu só organizei para descobrir o P. Só que a gente também sabe quanto é que vale esse E aqui, ó. Ele vale 2 vezes 10 a menos 7 vezes B vezes H. Então, o PL, que é a população de peixes em determinado lago, é dado por C, que é a quantidade, né, pescada em quilograma, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 7, vezes B e vezes H. Aprenderam? E uma coisa que eu já falei aqui em live é o seguinte, ó. Quando a gente está querendo comparar valores, a gente quer comparar coisas e ver qual é a maior. Se essa coisa, se todas aquelas grandezas, aqueles valores que a gente vai comparar, estiver somando, multiplicando, dividindo ou subtraindo o mesmo termo, né? O mesmo valor, nesse caso a gente tem que todas as populações aqui, ele vai dividir por esse camarada aqui, ó, que é um valor constante. E se esse termo aqui vai aparecer em todos eles, ele se torna irrelevante para a gente, já que ele é constante. Então a gente esquece ele na hora de fazer a comparação, já que todo mundo vai ficar dividido por 2 vezes 10 a menos 7, ele se torna irrelevante porque ele vai ser um valor constante. E para a gente só vai levar em consideração essa razão aqui, ó. Então, a população de peixes em cada lago vai ser dada, né, para meio de comparação C, B vezes H, para você evitar fazer esse cálculo aqui. Vê que vai ficar bem mais fácil agora a questão. Só isso que você vai fazer. Aprenderam? Então, vamos lá. População 1, você vai pegar o C e dividir pelo produto entre B e H. Ó. B e H está aqui. Ó. O produto vai dar 25. E você divide, ó, 250 dividido para 20. Então, a população aqui, ó, vai dar 10. 250 dividido para 25. Ó. Aqui dá 60 o produto. E você vai fazer, ó, 300 dividido para 60 acaba sendo igual a 5. Aqui o produto vai dar 20. 180 dividido para 20 igual a 9. 3 vezes 7 dá 21. 215 dividido para 21 dá um número bem próximo, né? De 10, né? 215 dividido para 21 dá mais que 10, né? 215 dividido para 21 vai dar um número maior que 10 ainda, né? 10,3 aproximadamente. 30 aqui. 220 dividido para 30, né? 22 dividido para 3 vai dar um número bem próximo de 7, né? 7, tananã. Então, o lago que possui a maior quantidade de peixes, ó, é o lago número 4. Ele possui aproximadamente 10,3. É o de maior, dando ali para a gente a alternativa letra D de doido. Beleza? Obrigado a todos que estão curtindo a live. Curtam muito, pessoal. Quanto mais like tiver, mais questões eu faço, tá? Lembrando que esse material ele tem 80 questões. Eu já respondi 20 na última live. Vamos embora responder mais aqui, um pouco mais que 20 hoje. Então curtam aí muito.
Meta um dedo aí na tela e bora se embora. Sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida, só mandar aí no chat que a gente tira a dúvida para você não ir para a prova domingo, tá? Com essas dúvidas aqui, que a gente tá fazendo questões bem cara do Enem, tá? Questões que podem aparecer na prova de domingo. Questão 23. Essa aqui ela é interessante. Questão 23 é uma questão que é um conteúdo, tá? Que costuma aparecer, tá aparecendo todo ano na prova do Enem, que é o conteúdo de sistema de equações. Ano passado apareceu um de sistema de equações. No ano anterior também apareceu o sistema de equações. O Enem costuma trazer esse conteúdo de sistema de equações. Vamos ver aqui o que é que ele traz. Em um jogo de computador, cada jogador é responsável por controlar os personagens de um reino. Em determinada fase do jogo, cada reino possui apenas aprendizes, que vale 2 pontos cada, e magos, que valem 9 pontos cada mago. O nível do jogador, o nível que o jogador se encontra, depende do número de magos que ele tem na equipe. Então, se ele tiver entre 1 e 10 magos, ele está no nível 1. Entre 11, né? De 11 a 20 magos, ele está no nível 2, assim no nível 3, nível 4 e nível 5. Sabendo que o jogador atingiu uma fase onde há apenas aprendizes e magos em seu time, né, em seu reino, ele tem 48 personagens no total, onde dá um valor de 229 pontos de magia. Nessas condições, qual é o nível que ele se encontra? Já percebeu que isso aqui joga a gente para uma questão de sistema de equações, não é isso? Ele deu ali um valor que está se relacionando com cada grandeza, que é aprendizes e magos, e em seguida ele nos deu duas relações. A relação que vai levar em consideração a quantidade de personagem, a primeira situação é personagem, e a segunda situação é a quantidade de pontos, sabendo que ele só tem aprendizes e magos. Então vamos lá. A primeira equação vai se relacionar com a quantidade de personagens. Então, a quantidade de aprendizes mais, né, a quantidade de magos que ele tem no seu time resulta em 48. Então, juntando magos mais aprendizes, ele consegue, né, ter ali no seu time 48, como a questão informou para a gente. Porém, ele também conta com a quantidade de pontos de magia que ele tem. Então, a gente tem que levar em consideração agora os pontos de magia que cada um desses vale. Então, os aprendizes, ele vale, né, para cada aprendiz que ele tem, ele ganha 2 pontos. Então, vai ficar 2A. Então, a quantidade de aprendizes que ele tem vezes 2 vai nos dar a quantidade total de pontos referente aos aprendizes. Mais a mesma coisa, ó, a quantidade de magos que ele tem multiplicado a quantidade de pontos de magia de cada mago vai dar o valor correspondente ao total, né, de magos que ele possui em seu time. Beleza? Então ficou assim a expressão. E aqui a gente está com um sistema de equações simples, né? Onde ele está querendo que a gente encontre, né, qual é o nível do personagem, né? Qual é o nível que esse jogador está. Sabendo que o nível deles se dá em função da quantidade de magos que ele possui em seu time. Beleza? Então, se a gente quer encontrar a quantidade de magos, a gente só precisa da quantidade de magos. Para otimizar o tempo, a gente vai eliminar os aprendizes. Para isso, aí você escolhe, né, a forma que deseja manipular. Eu vou multiplicar essa aqui por 2, tá? E fazer a subtração entre elas. Pode ser descendo ou subindo. Eu vou multiplicar a primeira equação por 2 e depois eu vou subtrair ambas, uma da outra. Ficando assim, ó. Multiplicando a primeira por 2 vai ficar 2A mais 2M igual a 96. A de baixo a gente mantém, tá? Então, continua aqui 229. Em seguida, eu vou subtrair
Porque como eu estou com coeficientes iguais para a quantidade de aprendizes, então basta eu subtrair uma da outra, que acaba zerando, né, esse termo aqui. Então, subtraindo, eu vou fazer subindo para eu não ficar com um número negativo, tá? 2 menos 2 dá 0. 9 menos 2 dá 7 magos. 229 menos 96, que vai dar 3. 9 para 22 dá 13, né? Não é isso? 9, 13. 133. Tranquilo? Então, vai ficar magos. Calma aí. Magos, né? É igual a 113 dividido para 7. 113 dividido para 7. 9 menos 2 dá 7. E é isso, né? Então, aqui vai ficar 113 dividido para 7. Vai ficar ali com aproximadamente 16. Show de bola? 16 magos aproximadamente ele tem. Onde está ali, né? Aproximando, o número de magos está entre 11 e 20. Certo? Entre 11 e 20, ele está no nível número 2. Letra B de bola. Tranquilo? Questãozinha de sistema de equações aí para não perder o costume que aparece, né? Todo ano na prova do Enem. Show de bola? Vamos para mais uma. Não esqueçam, tá? Não deixa o like de vocês aí. Deixa o like de vocês aí, compartilha, republica, comenta o que está achando e vamos embora para mais uma. A secretaria de uma escola possui 3 funcionários de igual rendimento, responsáveis por realizar o cadastro dos alunos. Juntos, trabalhando 6 horas, eles conseguem realizar o cadastro de 270 alunos em um dia. Vamos colocar aqui já as informações, né? Então, a gente tem uma quantidade de funcionários, são as grandezas. A gente tem a quantidade de horas que eles trabalham. Temos também a quantidade de cadastro que eles conseguem fazer. Primeira informação, ele deu 3 funcionários trabalhando 6 horas, conseguem fazer o cadastro de 270 alunos. Beleza? Tranquilo? O namorado da Isa, obrigado por compartilhar e curtir a live. No início do ano, o volume de cadastro aumentou. Então, ele tem mais cadastro agora, consideravelmente, o que levava a escola a contratar por um dia outras pessoas de rendimento igual aos seus funcionários, para realizar o cadastro de 1.080 alunos. Vamos colocar aqui, ó, 1.080 alunos. Sabendo que nesse dia todos vão trabalhar 8 horas. Qual é o total de funcionários? Vamos lá, 8 horas. Qual é o total de funcionários que devem ser contratados para suprir essas condições? Então, tá aqui a palavra-chave, tá? Quantos funcionários devem ser contratados? Então, vem para cá, certo? Na última live a gente já fez uma questão de regra de 3 composta e simplesmente, né, eu sempre faço descobrindo qual é a atividade que está sendo feita, né? Qual é o produto final dentro dessa regra de 3, né? O único dado, a única grandeza que pode ser fabricada. Nesse caso, cadastro, né? Cadastros
dos alunos é a atividade que está sendo feita. Então, a gente só inverte eles aqui, ó. Ficando 3, x, 6, 8, 1080, 270. E fazemos o produto em linha reta. Então, vai ficar x vezes 8 vezes 270 é igual a 3 vezes 6 vezes 1080. Antes de começar a fazer um lereado todinho, né? A gente vai simplificar, ó, esse zero com este. Fazemos aqui, né? Simplificando, ó, por 3, 27 dividido para 3 dá 9. 3 dividido para 3 dá 1. Aqui dá para a gente simplificar por 2, né? Ó, aqui e aqui, ou aqui, né? Você prefere ali, para deixar menos, vamos fazer nesse, ó, por 2. Esse aqui vai dar 54. Esse aqui dividindo para 2 dá 4. Vamos repetir aqui para não ficar tanto bagunçado, ó. X vezes 4 vezes 9, 1 não vai interferir, 6 vezes 54. Pode fazer de novo, né? 54 dividido para 9 dá, né? Aqui divide para 9 dá 1. 54 dividido para 9 dá 6, né? Confere aí. 9 vezes 6. Isso mesmo. E o 4 vai passar dividindo. Então, fica x é igual a 36 dividido para 4. Então, a quantidade de funcionários que ela vai precisar, né, para suprir todo esse cadastro de 1080 é de 9 funcionários. Só que a questão não está interessada na quantidade total de funcionários, né? Ela está interessada, lê o comando da questão de novo. O total de funcionários temporários que devem ser contratados. Então, ela já tinha 6 funcionários. Agora, ela vai precisar de 9. Então, ela vai precisar contratar mais 6 funcionários, letra C de casa. Cuidado para não cair nesse tipo de questão, tá? Esse distrator aí. Tranquilo? Então, é isso aí, tá? Uma questãozinha de regra de 3 composta. É claro que você pode fazer pela análise de setinhas, que é o que muitos fazem, né? Mas isso aí seria a minha forma de realizar a questão de regra de 3 composta, porque é até mais rápido. Em vez de ficar fazendo aquela pergunta toda, a gente faz isso aí, tá? Isso é uma técnica para otimizar o tempo de vocês. Questão 25, probabilidade, ó, para não perder o costume. Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. Qual é a probabilidade de nascerem 2 meninos e nascerem 2 meninas? E aí? Questão de probabilidade, eu sei que vocês já começam a se tremer, já fica com medo desse tipo de questão, não? Fala aí para mim. Qual seria a probabilidade de uma pessoa que vai ter quadrigêmeo nascer 2 meninas e 2 meninos? E aí? Fala aí para mim qual é a resposta dessa questão. Vamos lá. Essa é um tipo de questão que envolve, né? TH, obrigado por curtir. Que envolve conhecimentos de probabilidade junto com permutação. E aí? Letra D, 3/8. Como é que a gente vai chegar nesse 3/8 aí? De onde é que vem o 3 e de onde é que vem o 8? Né? 3/8. Letra D, ou é porque vocês lembram o gabarito dessa questão? Fala aí para mim. Não vale, né? Permutação e probabilidade, exatamente. E aí? Curtam a live, hein? Tap na telinha aí, pessoal. Bateu o recorde aqui, hein? 40 mil. O recorde é 40 mil. Se bater o recorde, eu faço... Quando cai esse tipo de questão, o que é que a gente deve fazer? Veja só o que foi que ele pediu. Veja como fica bem mais simples quando a gente faz assim, ó.
Ele pediu o que exatamente? Ele pediu para nascer 2 meninas e 2 meninos. Tá? Então vamos supor assim, ó. Vamos supor que saia nessa ordem: menina, menina, menino e menino. Tá? Então a probabilidade de nascer isso aqui vai ser como 1 sobre 2, porque a probabilidade de nascer uma menina é metade, né? Ou nasce menina ou nasce menino. Para nascer outra menina é 1 sobre 2, e como é simultaneamente, né, a gente vai multiplicando as probabilidades. Novamente, agora um menino e uma menina, e um menino também. Dando aí para a gente o total de 1, né, sobre 16. E tá na letra A, logo para você marcar. Letra A. Só que ele não falou que ele queria assim, né? Ele não disse que é nessa ordem. Ele falou ordem a ser seguida, ele disse nessa ordem lá, não disse, né? Então, se a questão não falou nessa ordem, então, tá? Então, a gente pode perguntar, a gente pode trocar todo mundo de lugar. E nessa troca aí, o que é que acontece? A gente tem 4 elementos, então vamos lá, uma permutação de 4 elementos. Esse fatorial aqui significa dizer que eu estou permutando os elementos todos ao mesmo tempo. Permutação de 4 elementos, só que nesses 4 elementos aqui a gente tem 2 que são meninos, ou seja, temos 2 repetições, onde 2 é meninas, então 2 fatorial. E aqui também mais 2 fatorial. Tá aí. 4 elementos, que são os 4, né? Os quadrigêmeos. Como aparece repetição de menino e menina, né? Então tem 2 repetições de menina e 2 repetições de menino. Aqui você sabe, né, que vai ficar 1 sobre 16 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial vezes 2 vezes 1. Então corta aqui. 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido para 2 dá 6, né? Então vai ficar 1 vezes 6 sobre 16. Simplifica por 2, vai ficar 3 oitavos. Letra D de doido. Beleza? Show de bola? Suzy, obrigado por curtir. Curtam aí, pessoal. Compreendeu? Aí se no Enem fosse assim, mas isso foi questão de Enem, tá? Aqueles, foi questão de Enem, tá? E do SSA também, tá? Já caiu assim. Essa foi do Enem, por incrível que pareça, tá? Beleza? Tranquilo, né? Ele não disse nessa ordem, então a gente pode perguntar. Sempre fique esperto nisso, tá? É nessa ordem que ele quer? Não, então eu vou perguntar. Eu encontro a probabilidade de sair aquilo que eu fiz, né? Que foi 2 meninos e 2 meninas. Só que depois eu vou ter que perguntar. E a permutação tá aqui, ó. Tá? Enem de 1998. Não, foi um Enem que não foi, tá? Deixa eu ver aqui qual foi o Enem. Bora para a próxima. Foi do Enem PPL de 2018. A questão. 2018, hein? Bora lá. A questão é enorme, né? Aí. E deu uma tabela para a gente analisar. E nessa tabela aqui a gente traz magnitude, né? Vamos lá, então. Diz assim, ó. Use menos 0,7 como aproximação para o log de 0,2. Considerando o quadro apresentado e analisando o resultado da expressão,
Então, olhando para o quadro e analisando a expressão. Analisa o resultado, né? E olha para o quadro e a gente pode concluir que esse terremoto que está na questão vai estar em qual intervalo, né? Então, a magnitude de um terremoto, isso é classe Enem, né? É dado pelo log de A vezes F mais 3,3, onde esse A é o que a gente chama de amplitude sísmica, dada em micrômetro, e o F é chamado de frequência, dada em hertz. A questão quer que a gente encontre a magnitude, dado em um terremoto de 1000 micrômetros e 0,2 Hz. Questão clássica e questão fácil de logaritmo. Então é só substituir. Então a magnitude do terremoto substitui, ó, log de A. A questão deu o valor de A é 1000 vezes F, que é 0,2 mais 3,3. Aqui dentro a gente vai aplicar a regra, né, do produto no logaritmando. Então a gente separa como sendo uma soma. Então fica o log de 1000 mais o log de 0,2 mais 3,3. Beleza? Então aqui, ó, quando não aparece log, a base é 10, então 10.000 na base 10 nada mais é do que um 10 à terceira. Então aqui o resultado é 3, né? É só contar a quantidade de zeros. Quando o logaritmando é alguém da base 10, tá? 1000, 10.000, 100.000, basta contar a quantidade de zeros, desde que a base dele aqui, né, seja 10, que quando não aparece a base é exatamente igual a 10. O log de 0,2, a questão também deu, ó, menos 0,7, então menos 0,7 mais 3,3. Então a magnitude desse terremoto vai ser igual a 2,3 mais 3,3, resultando em 5,9 de magnitude. Ok? 5,9 a gente pode enxergar que ele está no intervalo de 5,4 superior e menor ou igual a 6. Ele vai ser destrutivo com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. Letra C de casa é a resposta dessa questão. Tranquilo? Questãozinha de logaritmo bem fácil. Aí. Show? Já caiu várias vezes, tá? Questões com esse mesmo raciocínio. Questões assim, logaritmo, magnitude e terremoto. Quando não é magnitude, ele costuma trazer intensidade de corrente de terremoto também, né? Mas é sempre essa linha de raciocínio. Magnitude, terremoto, aumento de população de bactérias também tem essa, tá? Tranquilo? Próxima. Certo representante comercial de uma empresa teve média mensal no valor de R$80 mil nos primeiros 8 meses do ano. Por causa da concorrência, houve mudança no planejamento da empresa e decidiu que ao final do ano, os representantes comerciais deveriam ter uma média mensal no valor de R$85 mil. Para o representante alcançar essa meta exigida pela empresa, ele deverá ter nos últimos 4 meses do ano uma média mensal no valor de quanto? Quanto ele deve produzir por mês nos últimos 4 meses do ano. Vamos lá, né? Vamos trabalhar com esse tipo de questão que é análise de média aritmética. Então, a primeira coisa que ele trouxe ali é a média nos primeiros 8 meses do ano. Então, vamos lá. A média dos 8 primeiros meses do ano. Então, vamos botar a média dos 8 primeiros meses foi 80 mil. Beleza? Só que ele pretende estar com uma média nos últimos 12 meses
igual a 85 mil. Beleza? E vê agora que a gente vai começar a fazer a manipulação. A média, nesse caso, a gente está trabalhando com uma média simples, né? Seria a soma do que foi produzido em todos os meses, dividido pela quantidade de meses. Então, aqui ficaria o seguinte, ó. A média de 8 meses seria a soma dos 8 primeiros meses, dividido para 8. Isso aqui tem que dar 80 mil. Então, se a gente fizer uma regrinha aqui, ó, meio pelos extremos, a gente encontra que a soma do que foi produzido nos 8 primeiros meses vai ser igual a 8 vezes 8, 64, 640 mil. Pegaram? Para a gente poder trabalhar com a questão. Certo? Tranquilo? Então, a gente faz a mesma coisa, só que agora com o outro, né? Com a dos 12. Deixa esse aqui guardado. Então, deixando esse aí guardado, a gente faz a mesma coisa com as outras. O outro vai ficar dessa forma. A média dos 12 meses seria a soma dos 12 meses do ano dividido para 12 igual a 85 mil. Beleza? Então, a soma dos 12 meses do ano tem que ser igual a 12 vezes 85 mil, não é isso? Então, a soma de todos os 12 meses desse mesmo ano tem que ser igual a 12 vezes 85 mil. Fazendo aqui, 85 vezes 12 tem que dar 1.020.000. Então, tá aí a soma dos 12 primeiros meses do ano. Mas a gente não está interessado nisso, né? A gente quer saber qual é a média dos últimos 4 meses desse ano. Então, a gente tem o seguinte. Esse aqui é a média dos 8 primeiros meses. Certo? Se a gente fizer a soma de 12, que é os 12 meses do ano, menos a soma dos 8 primeiros meses do ano, a gente encontra a soma dos últimos 4 meses. Compreenderam? Então, a soma dos últimos 4 meses do ano vai ser 1.020.000 menos 640 mil. Que isso aqui resulta 1.020.000 menos 640 mil vai resultar em 380 mil reais os últimos 4 meses. A questão pede isso? Não, né? A questão pede para a gente calcular a média dos últimos 4 meses. Então, vai ficar a média dos últimos 4 meses vai ser a soma dos 4 meses, que foi 380 mil, dividido para 4, que vai ser igual a 95 mil. Então, os últimos 4 meses do ano tem que ter ali, né, uma média mensal de 95 mil reais, dando ali para a gente a letra C de casa como resposta. Tranquilo? Show de bola? É isso aí. Questão envolvendo média, né? Comparação entre médias de valores. Não esquece de deixar o like de vocês, hein? Deixem um like, curtam aí bastante. E vamos embora para mais uma. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é 21 mil reais. Esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem 20 mil reais que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos
de 2% ao ano. 2% ao mês, né? 2% ao mês. E escolhe deixar todo esse dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro, até que o montante chegue a R$21.000. Para ele ter o carro, ele deve esperar quantos meses aproximadamente? A questão traz aí para a gente, né? Essa parte de juros compostos, perguntando o tempo, e ao mesmo tempo ele não nos dá um logaritmo, porque quando a questão traz logaritmo, traz juros compostos, né, e pergunta tempo, para a gente conseguir sair mais rápido da questão, é questão que a gente deve aplicar log. Então, se não tem log, juros compostos, perguntou tempo, então a gente vai ter que fazer os cálculos na mão, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Simplesmente você vai aplicar o conceito de juros, tá? Mês a mês até ver quando é que vai chegar. Beleza? Então, vamos lá. Vai ficar da seguinte forma. Então, fica da seguinte forma, fazendo um a um. Então, no primeiro mês, vai haver 2% de juros, né? Então, vai ficar 20.000 mais os 2%, né? 2% de 20.000, que é o valor que a gente tem inicialmente. 2% de 20.000 é a mesma coisa que 400, né? Então vai ficar R$20.400 no primeiro mês. Beleza? Não conseguiu no primeiro mês. Segundo mês, vai ser o valor anterior, R$20.400, mais os 2% desse valor, que é 2% de R$20.400. 2% de 20.400 resulta em 408. Então vai para R$20.808. Quase lá, né? Então no terceiro mês vai ficar 20.808 mais 2% de 20.808. Certo? 20.808, 1% é 208,8, 2% é só multiplicar por 2, né? 2 vezes 8 dá 16, que vai 1. 2 vezes 8, 16, vai 1, 4. Então, 416 mais 20.808, 20.808, vai resultar aqui, fica 16, né? 14, vai 1, 2, 12, vai 1, 21. Então, ele vai ficar com R$21.224,16 no terceiro mês. No terceiro mês ele consegue, né? Ele consegue chegar ao montante do carro, que é 21.000. Então, ele vai ter que esperar 3 meses e ainda vão sobrar aproximadamente R$225. Ó. Se ele só precisa de 21.000, então sobra R$225 aproximadamente. Letra C de casa é a resposta. Show de bola? Facinha, né? Facinha demais. Vamos lá. De novo, juros compostos. Te perguntou o tempo e não te deu log, você vai ter que fazer na mão, possivelmente, tá? Se não for fazer na mão, vai ser bem fácil manipular ali, se for pela fórmula do montante. Nesse caso, eu fiz na mão porque eu observei que as opções aqui estão bem próximas, 2, 3 e 4 meses. Então, a gente consegue fazer esse cálculo na mão, beleza? Questão 28 é isso aí. Questão 29, divisão proporcional.
Quero ver se vocês sabem divisão proporcional agora. É uma questão de razão e proporção, questão que vocês devem fazer na hora da prova, devem acertar esse tipo de raciocínio. Então, curtam aí, tá? Vão curtindo a live, compartilhem também aí com o amigo. Esse material ele fica na live, tá? Ele fica da live, ele fica lá no grupo, é grátis para vocês. 80 questões para revisar. E a live ela é postada lá no canal, tá? Beleza? Vamos lá, né? Questão 29. Ela diz o seguinte: questão 29 vai ser: um homem, ao receber seu salário de R$ 4.800, o dividiu em 3 partes. A primeira parte é destinada à poupança, a segunda parte gastos com os filhos e a outra parte são para demais despesas. E essa divisão é dada de maneira diretamente proporcional a 1, a 2 e a 5. Beleza? Respectivamente. Então, a destinada à poupança, então em partes diretamente proporcional. A divisão diretamente proporcional vai ser proporcional, vai seguir a seguinte divisão: a poupança, uma parte, aos filhos, 2, e para outras despesas, 5. Tá? E essa divisão diretamente proporcional vai ser feita com R$ 4.800. Divisão diretamente proporcional, né? A gente consegue fazer ela bem rapidez, né? Que seria basicamente somar, dividir e multiplicar. É esse aqui que a gente faz: soma, divide e multiplica. Beleza? Como é que a gente faz isso? Você soma as razões, 1 mais 2 mais 5. Então, o S vai ser 1 mais 2 mais 5 dá 8. Divide, né? Você vai pegar a divisão, será o total, que é 4.800, dividido para 8. Isso aqui resulta em R$ 600. E multiplica. Multiplica esses 600 por cada um dessas razões. Então, achou 600, a gente volta aqui, ó. A poupança ganha uma parte. Isso aqui é o valor referente, né, a apenas uma parte do salário. Então, uma parte desse salário corresponde a 600. A poupança vai pegar só uma parte. Então, ela vai pegar 1 vezes 600, 600. Os filhos serão responsáveis por duas partes. Então, 2 vezes 600 dá 1.200. E outras despesas são responsáveis por 5 partes. 5 vezes 600 dá R$ 3.000. Você pode ver que a soma dá exatamente o valor inicialmente. Então, a primeira divisão foi feita: poupança R$ 600, os filhos R$ 1.200 e outras despesas R$ 3.000. Beleza? Então, aí ele segue, né? Após fazer essa divisão, ele vai e divide, né, o montante relativo aos gastos com os filhos em partes inversamente proporcionais a 1, 2 e 6, que são as idades de seus filhos, destinando o valor correspondente com a idade de cada um. Então, aqui a gente tem a idade dos filhos, né? 1, 2 e 6 anos. E ele pergunta qual é o valor destinado ao filho do meio, né? O valor destinado a esse filho que tem 2 anos de idade. A gente está interessado nisso aqui. Beleza? Então, quando é que a divisão é inversamente, o que é que a gente faz?
Vamos lá, a gente segue uma linha de raciocínio bem semelhante, tá? Então, ele vai agora dividir em partes inversamente proporcional. Inversamente proporcional, e o valor que ele vai dividir agora não é mais os 4.800, é o valor dos gastos com os filhos, que é 1.200. Ao filho mais novo, que tem 1 ano de idade, ao filho do meio, que tem 2 anos, e ao filho mais velho, que tem 6 anos. Essa divisão inversamente proporcional vocês devem tomar cuidado. É onde vocês devem tomar cuidado, porque a gente não pode aplicar já de maneira rápida, né, o que a gente acabou de aplicar na anterior. O que é que a gente faz? Essas grandezas é grandeza inversa. E saiba também que eu estou evitando, isso aqui que eu estou mostrando a vocês, essa técnica é para evitar trabalhar com letras nessas equações, tá? É claro que você aprendeu na divisão diretamente, vai ser 1x mais 2x mais 5x, bota um k, descobre um k e depois volta para multiplicar. Eu sei, é o que eu fiz ali, só que sem utilizar letra, tá? Eu estou fazendo de maneira bem mais direta. Aqui é a mesma coisa, você pode, vai ser k sobre 1, né? Ou 1 sobre k, 2 sobre k e 6 sobre k. Você pode também fazer isso, né? Ou é o contrário, eu nem lembro. Mas, né? O que é que eu faço aqui? Primeiro, eu vou transformar isso aqui em coisas diretamente proporcional. Eu vou reescrever isso aqui de outra maneira, de uma maneira diretamente proporcional. Só que eu tenho que seguir um método. Tem que ter uma técnica para sair de uma coisa que é inversamente proporcional aqui para uma coisa que vai ser diretamente proporcional. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso aí para poder aplicar essa mesma técnica? Então, vamos lá, vou botar aqui para a gente começar. Para transformar em coisas diretamente proporcional, a gente vai tirar o MMC. Beleza? A gente vai tirar o MMC dessas grandezas. Ó. O MMC de 1, 2 e 6. Beleza? Não precisa tirar do 1, né? Do 2 e do 6. Como eles são múltiplos, vai ser igual a 6. Então, o MMC de todo mundo aqui é igual a 6. E o que é que eu faço agora? Você vai pegar esse 6 e vai dividir por cada uma desses aqui. E você vai encontrar a grandeza que vai ser, né? A parte que vai ser diretamente proporcional. Gravou? Então, ó, tirei o MMC na inversa, pego o MMC e divido por cada um daqueles ali. Ó. 6 dividido para 1 dá 6. 6 dividido para 2 dá 3. 6 dividido para 6 dá 1. Acabou a questão. Agora eu estou em partes diretamente proporcional. E se eu estou em partes diretamente proporcional, então eu posso aplicar a regrinha da soma, divide e multiplica. Somei. 6 mais 3 mais 1 vai dar 4. Dividir. Dividir quem? O total, que é 1.200, que é 10, né? Para 10, dando 120. Como ele quer o gasto com o filho do meio, então vai ser 3 vezes 120, 360. Acabou a questão. Letra C de casa. Fala aí para mim se vocês sabiam dessa técnica ou não. Sabiam dessa técnica de inversamente proporcional? E aí? Vamos lá? Questão 29, questão 30. Um bairro residencial tem 5.000 moradores, dos quais 1.000 são classificados como vegetarianos. Então,
A questão já vai te dando essas informações, gente, ó. Você já vai pegando ela e fazendo diagrama, já vai pegando ali e jogando nas informações, ó. Para não querer tentar fazer tudo no final. 5.000 moradores, 1.000 deles são vegetarianos. Então vamos botar para cá, ó. 1.000 são vegetarianos. Então a gente vai ter vegetarianos e a gente vai ter não vegetarianos. Beleza? Não vegetarianos. Vamos lá. Vegetarianos, a gente vai ter 1.000, né? 1.000 vegetarianos. Então, não vegetarianos é 4.000. Beleza? Já botei aqui. Aí ele continua, né? Ó. Entre os vegetarianos, 40% são esportistas. Vegetarianos, 40% esportista. Então, bora-se embora. 40% é esportista, então a gente tem esportista e temos não esportista. 40% disso aqui é igual a 400. O que sobra é não esportista, que é 600. Beleza? Enquanto entre os não vegetarianos, essa porcentagem de esportista cai para 20%. Então, a gente tem 20% aqui, ó, esportista. E o restante é não esportista. Calculando 20% de 400, né? Corta 2 zeros, 20 vezes 40 dá 800. 800 é esportista e o que sobra, 3.200 é não esportista. Tranquilo? O que é que a gente tem agora? Escolhendo uma pessoa desse bairro ao acaso, ela é esportista. Então aqui a gente cai em uma probabilidade condicional, né? Ele já escolheu uma pessoa e ela é esportista. Ou seja, essa pessoa escolhida, ela vai estar entre aqui ou aqui. Ela vai ser uma esportista vegetariana ou ela será uma esportista não vegetariana. Dando aí pra gente, né, um total de 1.200 pessoas. Então, foi escolhida ao acaso uma pessoa e ela é esportista. Então, ela foi, ou ela é das 400 que é vegetariano, ou ela é das 800 que é não vegetariano. E ele diz qual é a probabilidade dela ser vegetariana. Então, desses 1.200 que é esportista, ele está perguntando qual é vegetariana, né? A probabilidade dela ser vegetariana é 400. É uma probabilidade condicional. No momento que a gente tem uma probabilidade condicional, o nosso espaço amostral inicialmente, que era 5.000, ele é reduzido. Ele não é mais utilizado com o valor inicialmente dado. Porque antes era 5.000 e ele estava contando esportista, não esportista, vegetariano e não vegetariano. Quando tem uma condição dentro da questão de uma probabilidade condicional, significa dizer que o evento diminuiu. Ou seja, era 5.000, só que não é mais, vai ser apenas os esportistas. Que nesses 5.000, ele é um subconjunto composto por 1.200. Quando a gente cancela aqui, vai ficar 4 sobre 12. Quando simplifica por 4, é igual a 1 terço. 1 terço é a probabilidade dessa pessoa ser vegetariana, dado que ela é esportista. Letra D de doido é a resposta. Beleza? Tranquilo? Belezinha, né? Show de bola? Tá aí para vocês. Feito? Mais 10 questões aí para vocês. Vamos lá. A gente tem aqui mais algumas questõezinhas, ó.
31. Questão 31, para a gente fechar a live de hoje, a gente tem o seguinte. Uma empresa de materiais esportivos possui cone laranja e brancos antigos estocados em um armazém. No intuito de reaproveitar esses cones, uma reforma será feita reaproveitando todos os cones em uma nova cor. Para o cálculo aproximado de quanto será gasto em centímetro quadrado no envelopamento, desconsidera-se a base do cone. Considerando as medidas do diâmetro 14 e a altura 24, a empresa gastará por cone um total em material de centímetro quadrado igual a quanto? Nesse caso aqui, a gente vai ter que trabalhar, né, com a área lateral de um cone, certo? Já que a gente está interessado em envelopar ele, então a gente vai colocar só ao redor dele e vamos desconsiderar a base. Então apenas a gente vai trabalhar com essa superfície aqui, ó, o cone, que teria essa superfície aqui, ó, do cone, que seria a área lateral. Beleza? Isso aqui é a área lateral de um cone. É dado por, a área lateral é dado por π vezes o raio vezes a geratriz. E quem é a geratriz? Essa geratriz aqui, ela é o comprimento que está por aqui por fora. Ó. É esse comprimento que está aqui, que seria a parte, né, daqui do cone. E a gente precisa descobrir qual é essa geratriz. Como é que a gente vai descobrir essa geratriz? A gente já tem um raio. Para descobrir a geratriz é bem simples. Ó. A gente vai ter um cone aqui. Olhando agora, né, ele vai ficar dessa forma. Onde isso aqui, ó, é a geratriz, que é exatamente esse valor daqui. Para descobrir a geratriz, a gente simplesmente vai botar o centro lá do cone, vai traçar a altura dele e fazer aqui um triângulo retângulo, onde isso aqui será a altura do cone e aqui será o raio do cone, da base dele. Então a geratriz será a nossa hipotenusa desse triângulo retângulo. Então a geratriz ao quadrado será a altura ao quadrado, que é 24, mais o raio, né, que é a metade do diâmetro, 7 ao quadrado. Então a geratriz ao quadrado é igual a 24 vezes 24, 576, mais 49. A geratriz ao quadrado é igual a raiz quadrada disso aí, que é 625, onde temos igual a 25. Então a geratriz vale 25 centímetros, beleza? Então a área lateral, para envelopar, né, esses cones, vai ser dado por π para cada cone, né? 3 vezes o raio, que é 7, que é metade do diâmetro, vezes 25, ficando 21 vezes 25, que é igual, né? 25 vezes 20 dá 500, 500 mais 25, 525 centímetros quadrados é a área de envelopamento para cada cone, né? Temos aqui a questão, ele pede isso mesmo, considerando as medidas, a empresa vai gastar por cone, né, um material total, a letra D de 2. Então tá aí a área lateral de um cone. Show de bola? Então foi aí mais 11 questões, felizmente não batemos a meta, então a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima live lá no grupo, tá? A gente tem esse material completo, beleza? E a live fica gravada lá no outro canal. Então, até a próxima live. E para você que quer assistir essa live novamente, é só entrar lá no meu canal que vai estar
a live postada para vocês. E se você quer entrar no grupo e receber notificações materiais, link tá na descrição do meu perfil, link tá aqui na descrição dessa live. Só mandar mensagem para mim se não encontrar, que eu te encaminho, beleza? Então, até a próxima. Infelizmente a gente fica por aqui, porque não batemos a meta. Então, até a próxima. Fui!